Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Escola de Personal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que costumo trabalhar bastante com os alunos da graduação, né? Que é esse momento de transição, sair da faculdade e entrar no mercado profissional, né? A gente vai falar em 3 grandes blocos hoje, falar um pouco sobre a carreira de uma forma geral, falar das dores que desde quando eu atuava como personal trainer, as dores permanecem as mesmas, ou seja, nada mudou de 5 anos para trás até agora. 5 não, né? Mais porque eu já saí do mercado já faz mais tempo. Mas as dores continuam as mesmas e vamos tentar entender um pouquinho mais do panorama profissional, certo? E depois vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira, principalmente falando um pouco sobre precificação, que eu acho que é o ponto que a galera mais erra nesse momento de transição, de entrar, é como precificar, quanto que eu vou cobrar pelo meu serviço, certo? E por último, no último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas aí, alguns pontos que eu acho importante vocês estarem se preparando, melhorando, estudando, para entrar no mercado profissional um pouco mais preparado, certo? Então vamos dar sequência aqui, falar um pouquinho sobre a questão da carreira. Que nem falei anteriormente, as dores que eu escuto dos profissionais hoje praticamente são as mesmas das dores que eu escutava lá atrás, quando eu ainda atuava no mercado, né? E que é basicamente profissional desvalorizado, não ter uma remuneração adequada, os profissionais que não cobram adequadamente e eles jogam o mercado para baixo, né? Atuação do conselho em alguns aspectos, não vou falar tanto disso hoje, mas é uma das queixas ainda que a galera tem e muito disso e que a gente vai falar são coisas que são correlacionadas, principalmente essa questão da desvalorização do profissional, certo? E dessa precificação que alguns profissionais acabam fazendo e acabam jogando o preço para baixo, né? Que é o que a gente fala assim, é regular o preço por baixo, certo? Então isso é um problema muito grande que muitas vezes a galera acaba não se dando conta que prejudica a classe como um todo, né? Já viu aquela máxima, né? Por causa de poucos, muitos são prejudicados. Então é basicamente isso que acaba acontecendo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse princípio. Por que o profissional é desvalorizado, né? Primeiramente a gente vai vou falar de 3 pontos que considero ser os mais impactantes ali em relação a isso, certo? O primeiro ponto é o fator histórico que a gente tem em relação à educação física. Nós desde criança, quando a gente é introduzido à educação física, a gente tem esse momento como um lazer, um divertimento na nossa rotina, né? Quando você está indo para a escolinha, a aula de educação física nada mais é do que um passatempo, um lazer ali dentro do seu momento dentro da escola. E na percepção da criança e dos pais dessa criança, é que a educação física é um lazer, ainda mais comparado com as outras disciplinas que você tem na escola. E piora, né? A partir do momento que a educação física vira como se fosse uma matéria optativa dentro da escola, ele acaba perdendo essa grau de importância. Porque, pelo menos desde a minha época, hoje em dia, graças a Deus, a atividade física dentro das escolas está mudando, né? Pelos profissionais que estão entrando. Mas dentro dessa percepção, a gente tem ali que o profissional basicamente era assim, vinha, dava joguinho pra galera, não tava nem aí pra condução da aula em si, e aí ficava uma coisa muito perdida, certo? E cara, o aluno fala pro pai, e aí eles vão acabando tendo essa percepção em relação a como que é conduzida a disciplina, né? E essa visão que as pessoas acabam tendo é o que vai enraizando para a percepção futura sobre o que é atividade física e o profissional que trabalha com isso, que eles sempre vão entender como atividade física como lazer. Não é como se fosse, por exemplo, uma ginástica laboral que é aplicada na escola para melhorar o rendimento do aluno, fazer alguma coisa. Não, por quê? Porque a atividade física ainda nas escolas ela é feita como de forma recreativa, certo? Então, isso acaba gerando essa visão do consumidor, vamos dizer assim, do que é a educação física, do que é o profissional físico, da educação física. Por isso que já, primeiramente, já existe essa desvalorização. Pensando com um contexto um pouco mais pontuais profissionais,
Não sei se vocês já se depararam com esse tipo de informação, mas pô, já tem aluno que fala, pô, queria eu trabalhar assim de camiseta e shorts, que basicamente é a vestimenta padrão do personal trainer, né? O vulgo dress code que a galera usa. Então, isso pode ser que não, mas impacta, porque a galera vai dar mais respaldo, mais credibilidade para o profissional que usa pô, terno, gravata, anda mais alinhado e tal. Só que não é aplicável isso na educação física. Cara, como você vai ficar dando aula de terno e gravata? Não tem como, né? Só que isso impacta indiretamente, mas impacta para a pessoa não valorizar de fato. Isso aqui eu posso até dar um feedback para vocês, porque assim, eu já atuei como assessor de investimento, né? Alguns de vocês já devem saber. E na época, pô, o dress code padrão de assessor é calça social, camisa, sapato, ponto. E na época que eu trabalhei, tipo assim, já tava tendo uma disrupção, pô, a galera já ia com um tênisinho, né? Tipo, um tênis mais de boa. E às vezes, tipo assim, pô, a gente ia de camiseta, né? Camiseta assim, ó, básica, tal, calça, num dress code assim, um social casual. Só que, por exemplo, esse tipo de coisa também ainda não era 100% aceita. Hoje o pessoal já está um pouquinho mais maleável, mas mesmo assim, quando você ia fazer uma reunião com algum cliente muito importante, cara, dress code padrão. Inclusive você metia um blazer por cima para aumentar um pouco mais aquele impacto inicial sobre a sua imagem, né? Então, isso são coisas que, querendo ou não, impactam no seu dia a dia. Então, hoje, por exemplo, o personal, em termos de que é o profissional, a gente vai falar do segundo pilar dessa questão da desvalorização, que é a questão da conduta comportamental, né? Atrelado a isso, que a gente acabou de falar do dress code, é você estar alinhado também, não ficar andando de qualquer jeito. Por mais que você fale assim, eu não tenho obrigação de ficar andando assim porque o cliente, eu não estou aqui para me mostrar para ninguém. Porém, as pessoas reparam, né? Se seu tênis está sujo, se sua camiseta está amassada, se está com marca, se está fedendo, tudo isso as pessoas estão avaliando. Parece que não, né? Mas as pessoas estão avaliando isso aí o tempo todo, né? Porra, olha o tênis assim, pô, a pessoa não lava o tênis, né? Então, são coisas que acontecem, a gente acaba não percebendo, mas isso acaba impactando. Isso aí, atrelado ao segundo pilar que eu julgo não, né? Que a gente tem que ter cuidado, que é a nossa conduta, né? Vou de novo, voltando para comparações de um profissional que está dentro de uma empresa, para você, personal trainer que vai entrar no mercado e você não tem head, você não tem alguém que está ali para supervisionar a sua conduta. É você por você mesmo. Se você está fazendo certo ou errado, as pessoas não estão nem aí. Muito pelo contrário, os seus concorrentes querem que você faça mais cagada, por quê? Porque quanto mais cagada você fizer, mais alunos vai sobrar para outros profissionais. Então, por isso que em termos de conduta é muito importante. E aí, como a gente tem uma série de profissionais com condutas que são simplesmente assim, prejudiciais para a carreira, isso acaba agregando, piorando a imagem do profissional de educação física, né? Que é aquela imagem da pessoa que que não tem dedicação, que não está nem aí para o que está fazendo, né? Falta de conhecimento e vem entre várias outras coisas, certo? Fora a conduta em relação ao relacionamento com o aluno, né? Pô, toque excessivo, desnecessários, né? Então isso tudo vai acontecendo. E o que a gente acaba não percebendo é que hoje, com o boom da internet, né, redes sociais, o marketing digital ganhou muita força, né? E parece que agora a galera descobriu a questão do funil de vendas, né? Que tem a boca do funil, onde você vai ampliar, aumentar a entrada dos leads, né? Tipo, pô, vou colocar o máximo de gente possível para ir afunilando até eu chegar no meu nicho e daí eu faço a conversão de venda. Isso não é inventar agora, isso já existe há muito tempo, né? Simplesmente ganhou mais força com o marketing digital, né? Isso basicamente é o que o marketing digital traz, ele potencializa as informações, né? Ele divulga para mais gente, ele te dá essa possibilidade, né? Porém, nem todo mundo vai ter afinidade com a internet, então acabou o mundo para essas pessoas? Não, né? Porque o maior
público, maior vitrine que você tem é o seu atendimento no dia a dia. E você que é estudante, né, muito provavelmente você já deve estar fazendo estágio. Se não está, eu recomendo que você procure fazer um estágio dentro da sala de musculação. Por mais que a remuneração seja ridícula, é importante você fazer um estágio dentro da sala de musculação para as pessoas te conhecerem, né, para as pessoas poderem ver como que é o seu trabalho. E cuidado, voltando para a parte comportamental, cuidado, as pessoas reparam muito essa questão do tendenciosismo, né? O professor vai lá, fica atendendo só os amiguinhos, ou vai lá, fica atendendo só as meninas bonitinhas, dá atenção, o resto da sala está jogada em malemar, dá um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Então isso é extremamente importante para você entender sobre a conduta, sim? E isso é aquele mesmo máximo que a gente falou, o erro de poucos prejudica muitos, a classe como um todo, e esse processo é o que vai desvalorizando a nossa profissão. Então as pessoas já não têm uma visão histórica agregadora. O seu comportamento, o seu não, né? O comportamento de alguns profissionais acabam prejudicando ainda mais essa visão que já era percebida. Atrelado ao nosso terceiro pilar, que é a questão do preço que a galera acaba cobrando para poder entrar no mercado. As pessoas acabam fazendo o quê? Por não ter a condição de falar assim, pô, não tem como cobrar um preço que um profissional de já está experiente no mercado consegue cobrar. Estou saindo da faculdade, vou cobrar um preço mais baixo. Acaba cobrando de qualquer coisa, acaba cobrando um preço que às vezes não é adequado para aquele mercado que ele está entrando, e ele acaba prejudicando a classe como um todo, né? Então, por exemplo, a pessoa chega lá e está cobrando R$ 20 hora aula. O problema não é para cobrar R$ 20 hora aula. O problema é você cobrar R$ 20 hora aula no mercado que ele está sendo cobrado R$ 70, R$ 80. Você tem uma diferença muito grande de preço dentro da mesma realidade. E isso prejudica o todo, principalmente quem está nesse miolo aqui. Porque quem está nesse miolo de preço, ele está tentando chegar nesse nível de preço mais alto. Só que quanto mais chega a gente cobrando mais baixo, aí é aquela questão, a gente nivela o preço por baixo. A gente não pode fazer isso, a gente tem que ter um mínimo de estrutura para que, mano, o mercado se adapte àquela realidade, é daquilo para cima, entende? Mesma situação, o pessoal que trabalha com consultoria, pô, cara, como que uma pessoa me cobra R$ 10, R$ 19 em uma consultoria? Basicamente você está falando que o seu conhecimento vale R$ 20. Isso que você, pessoal, precisa entender. Ah, mas é uma forma de ganhar dinheiro rápido. Sim, isso é uma forma de ganhar dinheiro rápido. Você está cobrando R$ 20 numa coisa que o aluno, se ele for minimamente esperto, ele vai estar numa academia, vai ter um professor lá que vai fazer uma prestação de treino, que basicamente vai ser a mesma coisa que você está fazendo. Isso se você não estiver terceirizando para outra pessoa fazer isso para você, né? Então, isso é um problema muito, muito ruim. Por quê? Porque essa questão da precificação é o que desencadeia toda a frustração que o profissional da educação física acaba tendo, que é um dos outros pontos que eu acabo trabalhando, que denominei de CPF, que é o ciclo do personal frustrado. Isso acontece porque o profissional vem nesse contexto de entrar no mercado numa precificação errada, né? Ele acaba ficando refém do aluno. Por quê? Porque chega uma hora que aquilo já não é mais viável, você cobrar aquele valor. Só que assim, você está naquele ponto. Porra, eu preciso cobrar mais, mas também se eu jogar esse meu aluno, se eu tirar esse meu aluno, putz, vai me deixar com a corda no pescoço financeiramente, eu não posso me livrar dele. E ele não quer te pagar o valor que seria conivente com o seu trabalho. E aí você fica naquela. Aí tipo, não consegue se desvencilhar, as coisas vão seguindo, você vai continuar nesse ciclo vicioso. Fica frustrado, por quê? Porque não consegue ter a valorização do trabalho, não consegue ter uma remuneração decente, não consegue se desenvolver profissionalmente, e você vai ficar rodando nesse ciclo até você se deparar assim, não, ou eu mudo de chave, ou o que acontece em uma grande maioria são as pessoas buscarem outra profissão, certo? Outra profissão, no caso que a gente fala, que foi o que acabou acontecendo comigo, tipo, nessas opções, tipo, carreiras que tem plano de carreira, tem remuneração melhor e tudo mais, você acaba brilhando os olhos assim, pô, já não estou num momento legal da carreira,
tem uma oportunidade melhor, você acaba trazendo isso aí. Só que aí dica de quem já vivenciou isso, né? Já tomou na pele isso daí. Você ficar mudando de carreira, você sempre vai estar começando do zero uma coisa. E você acaba jogando fora uma bagagem extremamente importante que você já tem, certo? Então, e não necessariamente aquilo vai resolver sua vida, né? Às vezes você acha que aquilo vai resolver e não vai. E um outro ponto, só para a gente fechar esse primeiro ponto aí da gestão, que é uma dica que eu sempre dou para a galera, que é você não entrar com olhos de dono para o seu negócio. Por quê? Porque nós, enquanto profissionais de educação física, você vai ter uma percepção em relação à necessidade do seu cliente. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você que está na educação física, está entrando no método, assim, qual que é em termos de importância, qual que é o grau de importância do seu trabalho na vida das pessoas? Muito provavelmente você vai falar assim, pô, a necessidade, o nível de importância é de 0 a 10, é um 9, 10, porque você previne um monte de problemas físicos, né? Você combate a obesidade, sedentarismo, você vai conseguir trazer N motivos para a pessoa trabalhar. Só que você precisa ter uma visão do cliente. Por que eu vou pagar esse valor se eu posso fazer o treino de graça? Entende? Então, essas coisas que a gente precisa entender. É a mesma coisa quando você vai na loja. Às vezes o dono da loja fala assim, você tem que falar com os seus vendedores, né? Você tem que ficar em cima do cliente, fazendo isso aqui, faz um pouco mais estratégia. Só que você, por exemplo, chega eu lá, eu detesto que a pessoa fique em cima de mim perguntando se eu preciso de ajuda, se não sei o que. Cara, eu tô ali pra ver, se eu gostar eu vou chamar a ajuda pra tirar alguma dúvida ou não, né? Então você vê que na visão do dono, ele precisa fazer isso. Só que na visão do cliente, aquilo para mim é um ponto negativo, que muito provavelmente se a pessoa ficar me enchendo o saco, eu vou pegar e vou sair fora, né? Então, olha como que é diferente. Então você precisa também ter um feeling de entender a situação da perspectiva do seu cliente, no caso do seu aluno, né? Para entender algumas coisas que isso vai fundamentar, inclusive para você fazer uma coisa que hoje em dia está muito alta, que é a questão de gerar valor para o seu aluno. Às vezes a gente está focado em fazer coisas mirabolantes para gerar uma experiência e fidelizar o aluno e está deixando de fazer coisas básicas, né? Como, por exemplo, chegar no horário, por exemplo, como ter um atendimento decente, prestar atenção na aula, prestar atenção no que o seu aluno está falando, saber explicar aquilo que está falando, né? Poder dar um direcionamento, alguma coisa assim. Então percebe que às vezes a gente está focando em umas coisas que não vão gerar valor nenhum para o aluno, para ele é indiferente aquilo. Só que você está pecando em coisas que para o seu aluno é extremamente importante e você não está sabendo aplicar isso, né? Então esse é o nosso panorama básico de carreira, a gente precisa entender. Entendemos a dor, né, o problema, entendemos o conceito, motivos e como a gente pode mudar isso, né? Então, os motivos, a gente tem um momento histórico, a gente tem a nossa questão comportamental e a gente tem uma aplicação equivocada de valor no caso, precificação, né? Atrelado a isso, a gente tem essa questão comportamental, de gerar valor para o seu cliente, como que você faz esse momento de entrar no mercado, certo? Como que você percebe as coisas dentro do mercado e como gera uma experiência legal para o seu cliente. Visto que, uma vez que essas condições não favoráveis vão entrar junto contigo no mercado, a gente vai entrar no CPF do ciclo do personal frustrado, certo? E aí que vem um grande ponto da precificação, né? Vou entrar no mercado, como que precifico? O mais básico dentro de um projeto, quando você vai fazer uma análise, a gente faz duas análises básicas, né? Análise de mercado e análise de concorrência. Análise de mercado, você vai basicamente mapear aquilo, como que está a profissão de personal trainer no mercado, né? Quais são os pontos fortes do mercado, quais são as demandas, necessidades, quais são os meus pontos fortes em relação ao mercado. Isso a gente tem um nome, chama matriz SWOT. Você também vai tentar entender como que você vai entrar no mercado, por quê, né? De que forma, quem são seus clientes. Isso também tem uma outra nomenclatura, que é o 5W2H, né? Isso tudo você acaba estruturando, vendo como que você vai entrar e se posicionar. Primeira dica, num primeiro momento, não fica focado, não perde tempo com nicho de mercado. Porque nicho de mercado
é uma coisa que assim, varia muito. Às vezes você vai aproveitar um momento, às vezes não. É igual investimento. Pô, hoje o hype tá, sei lá, numa renda fixa, por causa da taxa de juros. Amanhã não pode ser nada, dependendo do cenário econômico, as coisas mudam e você já não está mais no hype. Vamos trazer para a realidade da educação física. Hoje o hype é corrida de rua. Pode ser que aconteça alguma coisa, amanhã não exista mais corrida de rua. E aí, você vai focar num nicho que você nem sabe se ele vai existir mais amanhã, né? Então, começa primeiro, entra no mercado, sente aquilo que você tem mais afinidade, aquilo que você consegue entregar mais resultado. A partir disso, você consegue nichar melhor o seu mercado, certo? Porque é isso que a galera acaba invertendo, já quer entrar com um nicho pronto, e aí o que acontece? Aquilo que devia ser ampliado a sua percepção, você diminuiu, porque você acha que, segundo os gurus da internet, você precisa ter um nicho de mercado, né? Na verdade, você precisa mostrar o seu trabalho de primeira para o máximo de pessoas possíveis, para depois a gente começar a nichar esse mercado. E aí que a gente tem que pensar nesse movimento de entrada. Então a gente tem duas análises primárias aí para entender. Relacionado ao mercado, você precisa entender, por exemplo, o local que você está. Lembra que eu falei assim do problema de cobrar R$20? Às vezes você vai estar numa cidade que vai ter essa diferença de preço, né, de 20 até 80, 100. Só que isso aí é em pontos da cidade diferente. Então, numa academia X, talvez o preço seja esse, numa outra você vai um outro preço. E aí você vai ter que fazer uma análise para entender qual mercado você se adapta melhor, porque às vezes nem sempre aquele que te paga mais vai ser aquele que você vai conseguir extrair mais resultado, você vai ter um melhor remoto, uma performance melhor naquele local, certo? Porque pensa, você também precisa entregar resultado. É isso que a gente precisa no começo, fazer entregas de resultado. E aí a gente tem esse ponto, essa primeira análise de entender o mercado, como que está, as condições, né? Quem são os profissionais de referência. Então isso tudo você acaba vendo numa análise de mercado. No segundo ponto, que é a análise de concorrência, a gente vai tentar entender os profissionais. A gente já tem uma referência de profissionais ali que são referência, você vai tentar entender comparativo do que ele entrega, do que você está tentando oferecer e ajustar em relação a qual que é o preço que o mercado está trazendo, né? Aquele mercado, naquela região específica, o preço está tanto, esse aqui está tanto. Isso a gente consegue estruturar o quê? Simplesmente trocando ideia com os profissionais, né? Você, como estágio, recomendo, não fique preso a um único lugar. Faça estágio em diversas academias. Você não é obrigado a ter um vínculo ad eterno com uma academia. Transite entre regiões ali, porque você vai conhecer mais profissionais, você vai conhecer mais alunos, você vai conhecer realidades diferentes. Então isso é importante para você nesse momento que está fazendo estágio. Conhecer locais diferentes, conhecer pessoas diferentes, para que você aumente a boca do seu funil, porque quanto mais pessoas verem o seu trabalho, melhor. Então use essa experiência para esse fim, certo? Então você já tem essa análise, essa percepção de quanto que é cobrado nas regiões específicas. Então a gente já tem uma análise de mercado, a gente já tem uma análise de concorrência. Visto isso, você tem um preço referência. O preço referência aqui é tanto, a galera entrega isso. Então a gente já tem uma análise prévia, básica, sobre o mercado e sobre o preço. Aí a gente vai entrar no segundo contexto, que é a tal da precificação. Aqui que é o ponto-chave da nossa conversa hoje. Precificação. O que a maior parte da galera erra é de fato na precificação. Isso não falo nem só do profissional de educação física. Isso é uma coisa que acomete a maioria dos profissionais autônomos, principalmente quem presta serviço, que é precificar a sua hora de trabalho, certo? Então, quando a gente não precifica certo, né, devido às condições, às vezes você está pagando para trabalhar e nem está percebendo, né? Então, hoje o personal trainer ele acaba tendo custos bem pequenos se você comparar comparado com outras profissões, né? Então, por exemplo, você não precisa de material. Se você for dar aula em uma academia, você não precisa de material, você não precisa de alugar um espaço para poder atender. Você vai utilizar um espaço que já você vai sublocar o espaço, né, pagando uma mensalidade de academia. Você vai fazer
pagar a sua unidade, vai pagar outras coisas ali que assim, não são coisas absurdas. Então temos custos de fato que não são muitos. Porém, assim, como que você sabe se aquele custo, aquele valor que você está aplicando é o que você precisa? Essa é a grande chave, porque assim, às vezes a gente fala assim, eu vou cobrar R$30 a hora aula, que aí você faz uma conta de padeira ali, pô, vou ganhar X mil reais por mês, tá bom. Só que quando você para analisar se aquilo ali, ele é compatível com o que você precisa, acaba ficando defasado, né? Então, a precificação em si, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, vou dissociar só para vocês entenderem uma diferença bem importante do que é um profissional PJ do que é um profissional CLT. Tá? O profissional CLT, ele está assegurado sobre, primeiro, leis trabalhistas. Então, ele tem 13º, ele tem seguro, ele tem INSS, então ele tem vários benefícios que a lei trabalhista oferece para ele, certo? O PJ não. O PJ, se ele não fizer um acompanhamento, consultoria decente, que ele vai ter folha de pagamento, né? Se ele vai ter um prolabore, vai ter alguma coisa assim, esquece. A galera não vai ter direito a absolutamente nada, certo? Então, esse que é um ponto que você precisa entender. Quais são as necessidades de um personal trainer? Profissional autônomo, profissional que depende da sua força de trabalho para poder ganhar dinheiro. Esse é o ponto que às vezes a maioria das pessoas não prestam atenção, não dão importância a isso, né? Você ter uma reserva de emergência para custos pontuais, você ter um seguro de vida, porque, por exemplo, você depende da sua força de trabalho. Se acontecer algum acidente com você, será que seus alunos vão continuar te pagando sem estar consumindo o serviço que elas contrataram? Você tem que ter uma clientela muito parceira para poder continuar na situação, né? Porque ninguém vai querer ficar pagando por uma coisa que não consome. Porque a pessoa, por exemplo, eu estou te pagando, mas você não está me aplicando o treino. Eu vou ter que procurar alguém para me dar treino para mim. Eu vou pagar 2 vezes? Isso é um outro conceito, que é você entender o peso do seu trabalho nas finanças do seu aluno. Isso é um conceito que mais para frente a gente vai tentar abordar, mas não é o foco aqui. Mas isso é uma outra coisa que no futuro você vai ter que começar a pensar. Qual que é a sua carga financeira, como que é o impacto financeiro do seu serviço na vida financeira do seu aluno. Mas voltando para o contexto. Então a gente tem ali Nossa, nem perdi aqui agora. Mas assim, a gente tem a situação que é você poder entender a realidade do seu aluno para poder falar assim, ele vai me continuar me pagando. Não é o que vai acontecer na maioria dos casos, tá? Então a importância de você ter um seguro de vida, né? A importância de você pensar na sua aposentadoria. Quem aqui já parou e falou assim, não, eu vou ter um planejamento de aposentadoria? Você não tem um CNPJ, você não tem um prolabore, como que você está fazendo o planejamento da sua aposentadoria? E não cai nesses lenga-lenga da galera de coach de finanças de ficar vivendo de fundo imobiliário, tá? Isso aqui é uma outra pauta, vou fazer um vídeo específico um pouco sobre o mercado financeiro, que, cara, é triste ver a galera perdida nesse mercado, sem saber nada e só repassando informação errada, tá? Mas vamos tirar um pouco esse foco de questão. A questão em si você precisa ter algumas coisas para dar um respaldo para a sua carreira. Porque assim, a gente está falando de entrega de resultado. Um profissional que não tem uma gestão financeira adequada, né, que vive com a corda no pescoço, como que você entrega um resultado de alta performance para o seu aluno? Sendo que sua cabeça está sempre em outra coisa. Está pensando em quanto pagar, será que eu vou ter dinheiro, será que não sei o que lá? Isso tudo porque às vezes você precificou errado, ou não está tendo controle de gestão financeira de uma forma adequada para fazer o fluxo de caixa correto dentro do seu dia a dia. Então acho que é importante você ter essa percepção de o que é realmente necessário para eu poder atuar como personal trainer, né? Então, será que eu tenho um seguro de vida? Será que eu tenho um plano de saúde? Será que eu tenho uma previdência? Né? Será que eu estou destinando um recurso para capacitação? Aí eu te pergunto,
Será que isso tudo não tem que estar embutido no seu custo, na sua precificação? Né? Porque, por exemplo, num CLT Premium, vamos falar assim, né, que a galera tem tudo isso, tem todos os benefícios, inclusive o vale alimentação, outros benefícios, né? Isso tudo já está incluso. Você acha que a empresa faz isso por pura benevolência? Não, é estratégico. É estratégico porque isso aí ajuda na questão tributária, a eficiência tributária da empresa também, certo? E você precisa pensar nisso aí também, começar a pensar em questão de eficiência tributária. Na questão de precificação, a gente precisa entender o seguinte, como que eu faço para embutir todos esses valores na minha precificação, né? Se você não entendeu, a lógica é embutir todos os seus custos que são mínimos para você ter uma segurança de trabalho, você vai se embutir na sua precificação, né? Então, o que é a lógica? Você trabalhar por ranqueamento. Eu gosto de chamar de tier, né? Para você que curte aí classificação de jogo, essas coisas tudo, a galera usa muito essa terminologia dos tiers. Então, você tem o tier 1, que é o que? O seu nível 1 máximo de prioridade de custos. Então você tem ali seu aluguel, seu condomínio, água, luz, energia, internet, a sua unidade, a academia que você dá aula, transporte, alimentação. Então isso aqui é seu tier 1, que é tipo assim, não tem como você abdicar disso, certo? Você vai para o seu tier 2, que é um nível tipo assim, são coisas que são essenciais, mas se um mês ou outro não tiver, não tem problema, né? Que é o que? Sua capacitação, se você tem fazer seu fundo de emergência, você pagar um plano de saúde. Na verdade, sim, plano de saúde acaba. Aí é aquela questão, né? Plano de saúde, às vezes ele é mais um tier 1 do que um tier 2, né? Mas, enfim, aí você tem uma previdência, né? Então você tem algumas coisas ali para poder estruturar dentro do seu tier 2. E o tier 3 são coisas mais irrelevantes. Então, por exemplo, que dá para esperar, você pode abdicar nesse primeiro momento para começar a estruturar isso mais para frente. Investimento, compra de imóvel, alguma coisa assim desse nível, sabe? Então você tem divisões de ranqueamento para as suas necessidades. Avistado isso, você vai chegar num valor total aí de quanto que você precisa disso por mês, né? Então hoje você vai falar assim, hoje eu preciso aí, somando tudo, vamos supor, tá dando 6.000 e vamos pôr 6.300 reais, tá? 6.300 reais, você vai pegar e vai dividir isso por 4, porque basicamente são 4 semanas que a gente tem. Então por semana você vai precisar de X mil reais por semana. Depois disso a gente vai entender quanto que eu preciso por dia, né? Por que eu faço por dia e por semana? Porque por semana às vezes porque pode ser que alguma semana não seja completa, enfim, mas é bom só para você ter uma referência semanal ali, porque alguns cursos a gente acaba tendo cursos semanais, né? Então por isso que também é importante você ter essa referência de receita semanal, né? Então depois a gente vem receita dia e depois quanto que é o equivalente à sua hora. Hoje um profissional aí trabalha em média de 6 a 10 horas por dia, né? Alguns até mais, mas se você pegar aí dividir isso por 6, a gente vai estar chegando aí num valor X. Se você for trabalhar 8, vai ser outro valor, e 10 é outro valor. Então você vai ter faixas de preço por carga horária, certo? E quando a gente para pensar nisso, você estrutura o valor da sua hora. 6 horas, é muito fora da realidade. O que está ficando um pouco mais dentro da minha realidade é a aula de 10 horas por dia. Você, como personal que está entrando, obviamente você não vai conseguir trabalhar, talvez, já começar cobrando o mais alto. Dependendo do seu panorama, de como que você fez a sua transição da graduação para o mercado de trabalho, às vezes não é impossível, tá? Mas é bem difícil disso acontecer. Mas quando você vai trabalhar, talvez você precisa trabalhar mais horas para conseguir suprir essa demanda de receita que você precisa para custear a sua vida. E aí você vai ter que ter um planejamento para quê? Para ir subindo gradativamente a sua
a sua remuneração. E isso que é o mais importante. Ah, mas como que eu faço isso? Naturalmente, você vai conseguir falar assim, ó, já deixa estabelecido, existe um contrato, faz um contrato, todo mundo fala assim, ó, anualmente ele vai ter um reajuste, esse reajuste ele vai seguir alguns critérios, tal, a gente pode formular um contrato e você já deixa especificado que vai existir esse reajuste anual em relação à aula. E aí depois a gente vai ter que pensar em estratégias de como fazer esse reajuste do seu aluno. Só que uma vez que você tem essa estrutura de precificação, você não fica com medo de reajustar a aula do seu aluno, com medo de falar assim, ah não, eu não quero esse reajuste, eu vou sair fora. Por quê? Porque isso aqui já está estruturado, já está com reserva de emergência, já está com estrutura, porque só aí você tem como cobrir isso daí. Então você não fica refém do seu aluno, certo? Você consegue reajustar isso daí. Então esse é um ponto que é extremamente importante. Você entende quanto que é o mínimo que você precisa ter para poder fazer o que? A sua precificação e já planejando no longo prazo quanto que você vai trabalhar com relação de reajuste, com relação aí a outras coisas que vão estar impactando no nosso dia a dia financeiramente, certo? Então, por exemplo, nesse cenário você já vai ter um seguro de vida, então você não está com aquela preocupação, tipo, na verdade assim, as pessoas não têm esse nível de preocupação, né? Principalmente quando a gente fala sobre saúde, mas quando a gente acontece que a gente se depara e fala assim, pô, a gente podia ter pensado nisso antes. Então, a questão de plano de saúde, você ter uma previdência, você ter investimentos, você ter um recurso já provisionado para fazer capacitação, você ter já um custo provisionado para você se divertir, poder ter uma hora de lazer, porque é importante, isso faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, da sua necessidade. Senão você vai viver para trabalhar, né? Ou melhor, trabalhar para viver. E isso aí acaba desgastando muito o profissional. Então, essa é uma lógica que a gente precisa entender. Atrelado a isso, a gente vai falar de um outro ponto que é o que eu vejo muitos profissionais cometerem esse erro, que é a questão do quê? De você ter um CNPJ ou não. Alguns profissionais acabam faturando direto na pessoa física, isso é um problema gigantesco e vocês vão entender por quê. E outras têm um CNPJ, a grande maioria que tem acaba tendo um MEI. O MEI não é um tipo de CNPJ que o profissional de educação física pode ter, por dois motivos. O MEI, ele desenquadra algumas situações. A primeira situação que ele tem o desenquadramento são profissionais da área da saúde. Então você já não pode ter MEI por ser um profissional da área da saúde. O segundo ponto é que toda profissão que é regida por um conselho também não pode ter MEI, porque existe um conselho. Então você não pode por dois motivos, não é por um motivo, você não pode por dois motivos, tá? O que isso impacta? Cara, a receita, muito provavelmente, só vai dar ruim se a receita chegar e for falar assim, olha, for fazer uma auditoria, ver que você está desenquadrado e aí o meu é gigantesco. Por quê? Porque você vai estar tendo que fazer o quê? Reparar esses valores, né? Então, por exemplo, a grande diferença é que o MEI, ele te cobra uma mensalidade, né? A mensalidade você paga lá de 80 e poucos reais mensal. A diferença é que, por exemplo, se você está aqui enquadrado num regime correto, você vai pagar ali num Simples Nacional de 8 a 12% de imposto, né, sobre o seu rendimento. E aí o que a cobrança faz? Ele faz você fazer essa diferença e você tem que pagar essa diferença de tributação, certo? O grande problema de ser MEI, o MEI, ele tem dois problemas. Além desse problema de não estar regularizado, o segundo problema é que o MEI te trava num teto. O teto do MEI é R$ 6.350 por mês. Você viu que nesse cenário que a gente já provisionou aqui, eu coloquei justamente para a gente fazer uma reflexão nele, que é o que? O MEI vai ter a base máxima de 6.350. Você vai estar pagando 81, 82, às vezes até 85, R$ 6 ali por mês, certo? Só que, por exemplo, se entrou um aluno novo, essa sua receita de 6.300 foi para, você pegou um aluno que está cobrando ali 200, então foi para R$ 6.500, você já desenquadrou do MEI.
porque você já ultrapassou o teto. Aí o que acontece? Primeiro, essa mensalidade que você estava cobrando do MEI, você embutia ele na sua precificação? A grande maioria vai falar que não. Segundo, você está preparado para a diferença que é pagar R$ 81 por mês para pagar, vamos supor, 12% ao mês? Financeiramente falando, você está estruturado para isso? Às vezes essa diferença pode chegar aí a R$ 700, mais de R$ 700 por mês, só de imposto que você vai pagar. Olha a diferença, né? E aí que é o ponto, você começar errado e se adequar no meio do caminho, às vezes pode ter uma consequência bem pesada, né? Então, isso são fatores que às vezes a gente não leva em consideração. Por quê? Porque assim, a gente tem uma forma de você repassar o custo do imposto para o seu aluno, igual eu te falei. Se a gente pegar o cenário, por exemplo, de pessoa física, que a pessoa fatura na pessoa física, acaba ficando pior porque questões de tributação. A pessoa que ganha até 7 e pouco, não lembro de cabeça o número, ele está na alíquota de 15% de tributação, certo? 7,5, se a gente pegar ali os 6 e pouco que a gente calculou, você vai pagar 15% de imposto. O certo é para esse valor de imposto não impactar na sua receita, porque vai ser um valor considerável, é você embutir esse valor de tributação na sua precificação. Só que acontece, quando você pega, por exemplo, nessa faixa que a gente está trabalhando, foi proposital, tá, esse valor. Se a gente pega esse valor de 6 e pouquinho e aplica aí um aumento de 15%, né? E inclusive como que você aplica esse aumento? Não é só somar 15% em cima do seu valor, tá? Porque senão você ainda vai continuar dando diferença. Mas só nesse cenário, se você colocar 15% em cima desse valor inicial, seu base, você já sai dessa alíquota real de 15% e você já vai cair na alíquota de 27,5%. Depois faz as contas aí, depois certinho na tua casa aí, para você ver se não está certo ou não. Então você tem um faturamento. Se você embutir 15% em cima do seu faturamento, você já vai sair da segunda faixa de tributação e já vai para a faixa mais alta de 27,5%. Então isso acaba fazendo o quê? Você já está perdendo de novo, porque você tinha calculado o imposto para 15%, agora você tem que pagar 27,5%. Por isso que você, olha o tanto de imposto você vai pagar faturando na pessoa física. Por isso que a importância de você ter um CNPJ, porque você fatura pelo seu CNPJ, você vai pagar ali no máximo 12%, dependendo do seu regime de tributação, você vai ter aí 12% de imposto para pagar, né? Só que aí a galera acaba optando por fazer o MEI, porque o MEI é o mais barato, é o que dá menos dor de cabeça, não tem que fazer fechamento de nada, então é muito mais simplificado fazer o MEI, né? Então as pessoas acabam optando pelo MEI. O problema do MEI é justamente essa: quando você estoura o teto, você não pode mais voltar para ser MEI, aí você tem que fazer toda essa adequação do seu MEI para um Simples Nacional, e aí você tem que entender que você pagava R$ 81 de imposto, agora você paga 12. Essa diferença é uma diferença considerável que você vai ter que embutir no seu preço, né? E aí como que você vai repassar esse custo para o seu aluno? Então por isso que é importante, as pessoas não entendem de fato a necessidade, a importância de trabalhar uma eficiência, um regime tributário mais eficiente, você ter gestão tributária. Lembra que eu falei lá atrás sobre as empresas não são boazinhas, elas só trabalham com eficiência tributária. Para que ela pegue e dá um vale disso, um vale alimentação, um plano de saúde, previdência, academia, tudo isso gera um sistema de dedução de imposto para ela depois, que ela consegue reverter em outras coisas, né? Inclusive, essa questão de, se eu somar tudo, meu salário dá, sei lá, R$ 7.000, só que de R$ 7.000, 3,5 é sua base salarial, ou seja, metade do que você ganha não é ganho de fato, é benefício, que na hora que você for demitido, o cálculo não vai ser feito em cima dos 7.000, vai ser feito em cima dos 3,5. Entende? Tipo, é tudo um jogo de eficiência fiscal ali que a gente precisa entender e saber aplicar de forma mais adequada para a sua situação. Então hoje, essa é a base da precificação que a gente tenta estruturar, é bem simplista. Óbvio que quando a gente faz uma consultoria, uma mentoria, a gente explica isso mais detalhadamente, né, e adequa para a realidade de cada um, para que isso fique compatível e aplicável para cada
profissional, perfeito? E para finalizar a nossa aula, que já estava bem longa aqui, dicas aí para vocês poderem estar começando a entrar no mercado de trabalho de forma mais assertiva. Então acho que você precisa primeiro começar desde já a construir resultados, seja com você, seja com um amigo, seja com quem for, você mostrar o seu serviço, fazer, uma dica já foi dada, né? Transitar por estágios em academias para você entender qual que é o ambiente, como que vai ser o local mais propício para você se inserir. Já começa a fazer o planejamento e a produção do seu material de comunicação, logo, cartão de visita, molduras que você vai precisar para fazer publicações, certo? Eu já vi muita gente falando que isso tudo não tem necessidade, só que, cara, você é a sua imagem, certo? Então as pessoas vão precisar te reconhecer. Hoje em dia a maioria das academias aqui em Maringá já cobra o uniforme dos profissionais, e o que é padrão a todo mundo é só escrito um personal trainer. Aí a pessoa não sabe nem que é o seu nome, nada, como que ela vai te achar, né? Então é importante você ter uma logo identificando com o seu nome. Só não tenta ficar nessas logos muito padrãozinhas, sabe? Com Querobel, Alter. Cara, esquece esse negócio tipo assim, a logo precisa representar o que eu sou. Não, a logo precisa ser identificável. A pessoa bateu o olho e falou assim, aquele ali é o André, beleza? Nada, cara, a coisa mais fácil é trabalhar com as iniciais do seu nome, alguma coisa do tipo. Então isso é um ponto extremamente importante. Segundo, outro ponto que eu acho que vocês deveriam investir, estudar um pouco, o sistema Google de ferramentas. Né? O Google hoje ele te possibilita usar ferramentas que na maioria dos casos são pagas, né? Que é Google Sheets, planilhas, Doc, tudo isso aí o Google oferece de forma gratuita para vocês. Então vocês terem conhecimento de como utilizar isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer gestão de aluno, vai conseguir fazer planilha, vai ter ferramentas que você vai poder utilizar que muita gente paga para ter isso. Eu já vi personal que pagou mais de R$ 5.000 para ser desenvolver uma planilha de consultoria, certo? E assim, você pode aprender isso, não é difícil, você consegue estruturar isso. Inclusive na minha mentoria eu tenho um curso que fala do básico para vocês poderem ter o básico pelo menos para poder entrar no mercado, certo? E então estude, aprenda. Às vezes você está assim, eu vou que está muito em alta, né? Mostrar análise de resultado, estatística. Cara, você não precisa de um BI da Microsoft, por exemplo, para poder divulgar. Você tem dentro do próprio Google, da plataforma do Google, um sistema de dashboards, velho. É só saber aprender e aplicar isso daí. Então, assim, às vezes a gente foca tanto em gerar conteúdo, marketing, não sei o quê. Cara, dá trabalho, demanda, fazer edição de vídeo, criar conteúdo, dá trabalho. Só que também você precisa ter outras ferramentas, porque não adianta nada você fazer no Instagram, você ser uma máquina, só que na hora do presencial de entregar resultado, você é irrelevante, você não consegue entregar aquilo que você prometeu. Isso gera uma frustração muito grande para o seu cliente. Então, por isso que assim, ajuste, né? Não foque só naquilo, tenta trabalhar de forma que o seu serviço vai de fato ser valorizado pelo que você aplica, certo? Então, acho que são dicas aí para vocês poderem iniciar aí esse processo. Então, primeiro, tenta já começar a fazer estágios em academias, em outras academias. Procure trabalhar aí com o seu próprio resultado, o resultado de familiar, o resultado de algumas outras pessoas. Cara, no começo, às vezes você vai ter que, cara, ralar mesmo, trabalhar de graça, dar consultoria de graça para algumas pessoas e tal. E todo mundo tem aquele pessoa, aquele amigo, familiar que, cara, não precisa fazer absolutamente nada, que ela já mete o shape. Mano, pega essa pessoa, usa ela de case, sabe? Para falar assim, essa fulano tem algo antes e depois, sabe? Isso gera resultado, isso gera conversão. E porque as pessoas querem alguém, pessoas que resolvam problemas dela. E aí resolver o problema é resultado. Então, essa pessoa chegou no resultado, tá vendo? Então isso aí é um fator que valida muito, inclusive. Depois,
estabeleça, faça essa análise de precificação, para que você já entre no mercado numa precificação correta, você não fique aí sujeito às oscilações do mercado, certo? E desenvolva aí, treine, aprenda a utilizar o sistema da Gol, que é uma mão na roda para qualquer profissional poder estudar, saber mexer com ferramentas do seu dia a dia, tranquilo? Pessoal, a sala ficou bem longa, mas tentei sintetizar o máximo possível, ainda tem coisa pra caramba pra gente conversar, mas espero ter agregado aí para vocês, seja você aluno da graduação ou para você profissional que está iniciando, já iniciou, né, no mercado de personal trainer. Espero ter agregado. Qualquer coisa, comenta aí, me manda um direct, vamos trocar uma ideia, porque o intuito aqui é não só melhorar o indivíduo personal trainer, mas a carreira como um todo, né? A gente conseguir de fato mudar essa percepção que vem ao longo da história de como as pessoas enxergam a nossa profissão. Fechou? Então, galera, mais pra frente eu vou soltando outros conteúdos. Manda aí também nos comentários o que tipo de conteúdo você gostaria de que a gente fizesse aí aqui. E aí, deixa seu like se você curtiu, deixa like, comenta e vamos fortalecer a nossa classe aí. Fechou? Valeu!